Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vascão, a preparação do Vasco para essa semifinal da Copa do Brasil. Tem acordo milionário fechado com o time do Vasco e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando do time do Vascão e as novidades? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas, eu falei de todas as informações do Vascão, as últimas novidades, tudo que está acontecendo no mundo da bola do time do Vasco, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo vocês serão notificados. Peço também vocês que querem receber um salve no próximo vídeo, é muito fácil também, é só você comentar a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Lógico, sendo inscrito aqui no canal, a gente vai estar mandando um salve aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Recentemente, o futebol, as coisas mudam, né? O Vasco ganhou do Fluminense no Maracanã, 2-0, gols do Rayan, o Rayan enaltecido, o Vasco vivia um ótimo momento. São os mesmos times. São. A fase que está diferente. E é São o mesmo clássico. Times, o mesmo clássico, no mesmo lugar. Então, para não achar que é muito favorito, o Fluminense vive um momento melhor, chega com certo favoritismo, mas é clássico, as coisas se igualam. Os times não são também, as qualidades técnicas não são muito diferentes, não. Acho nivelado o Fluminense e Vasco. Tanto que há pouco tempo o Vasco era considerado o favorito. Quando saiu o anúncio do confronto, lá atrás, o Vasco tinha um melhor momento e ganhou com autoridade no Maracanã, com o Rayan desequilibrando. Eu acho que se vocês juntarem os dois times aqui, todos os elencos de Fluminense e Vasco, escolhe um. Eu escolho o Rayan. Para mim, quem pode desequilibrar, tem mais poder para desequilibrar, é o jogador do Vasco. A verdade é que a trajetória do Vasco ela é muito curiosa na temporada, né? Ele faz uma bela segunda janela, e aí o Diniz, o seu jeito de jogar encaixa, ele imprime uma sequência de jogos muito poderosas, né? Vencendo 5 jogos, elimina o Botafogo, que naquela ocasião era o grande favorito na Copa do Brasil, nessa mesma competição, e logo um pouco depois cai de produção, encontrando o próprio Botafogo e tomando de 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. E aí, é o 8 ou 80 pro Vasco. Como o Pedrosa disse, se você for olhar os números do Diniz, ou ele precisa ganhar de 4 gols a mais, ou ele não ganha. É uma coisa muito extrema, né, Vini Casagrande? Por exemplo, eu concordo com o Flavinho que o Rayan, de fato, vive um grande momento. Talvez, individualmente falando, a gente escolha ele ali naquela comparação dos dois elencos. Mas o futebol você não joga sozinho, você depende de mais jogadores, você depende do equilíbrio tático também. E hoje o Fluminense se mostra muito melhor preparado, muito melhor treinado por conta disso, porque o Zubeldia conseguiu encontrar esse equilíbrio tanto da parte defensiva quanto da parte ofensiva. Então eu acho que hoje o Fluminense chega melhor, mesmo tendo um Rayan lá no Vasco da Gama. Sim. Então assim, não adianta, uma andorinha só não vai fazer verão, não adianta o Rayan tá vivendo uma grande fase, sendo que o Diniz perdeu esse equilíbrio que ele encontrou num determinado momento, e ele precisa encontrar o mais rápido possível para poder enfrentar o Fluminense, que vive um grande momento. Encarar o Fluminense hoje é uma tarefa extremamente difícil, por isso que eu acho que o Fluminense chega como favorito. Isso quer dizer que o Fluminense vai passar? Não. O mata-mata dá essa possibilidade de um time, entre aspas, vivendo um pior momento, passar pelo time que está vivendo o melhor momento. E a gente não vai muito longe não, né, o Flavinic? Há algum tempinho atrás o Vasco era o time a ser batido. Um pouco depois passou a ser o Fluminense. A gente viu o Fluminense no retorno do Brasileirão, ele fica em segundo lugar, ele só perde para o Flamengo. A arrancada do Zubeldia é muito impressionante. Mas se você for olhar os números do Zubeldia, ele não perde no Maracanã, ele só perde para o Vasco, que na ocasião era o mandante, mas é a única partida em que ele não vence, ele perde. O clássico regional, ele tem muitos elementos, muito mais do que a fase. É óbvio que hoje o Fluminense é o grande favorito. E não tem até o vascaíno acha isso. O Fluminense está numa fase incrível, tá jogando por música, tá vencendo, teve uma sequência muito difícil e pontuou pra caramba. Pegou o Cruzeiro, pegou o Flamengo, pegou o Palmeiras, pegou o Mirassol. O Fluminense é o time a ser batido, mas é um clássico regional, Flávio Vinick. Isso tudo muda. O Fluminense não perdeu para nenhum time ali do G4, né? Era a sequência, jogou contra o Mirassol, ganhou o Fla-Flu, saiu para pegar o Cruzeiro, empatou no Mineirão, jogou contra o Palmeiras no Allianz, empatou, ganhou do Grêmio fora, goleou o São Paulo. Momento incrível, mas aí chega uma Copa do Brasil, a torcida do Vasco vai lotar o estádio, esse primeiro jogo, mando de campo do Vasco, vai no mínimo dividir, mas acho que os setores mistos, a torcida do Vasco ainda vai tomar conta. Até porque é o mandante, né? Natural, o mandante, então isso zera. Quantas vezes a gente não chegou no Maracanã, esse time aqui vive um momento melhor.
e chega na hora, a situação se inverte. Até porque os jogadores do Vasco estão se agarrando na Copa do Brasil para virar o jogo da temporada, para acabar a temporada bem, quem sabe com o título, entrar para a história. Tudo pode mudar, reverter esse clima. E os jogadores do Fluminense, de certa forma, já conseguiram aquele objetivo da vaga na fase de grupos da Libertadores. Não sei se pode causar um certo relaxamento. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Vasco está sim preparado para esses jogos de mata-mata? Você acha que o Diniz vai conseguir recuperar esses jogadores, né, esse futebol do Vasco para esses jogos de mata-mata? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Objetivo alcançado, a gente já está na fase de grupos e não entrar, de repente, com aquela pegada, com aquela gana, que o Vasco, de repente, querendo reverter uma situação difícil, pode entrar. Então isso tudo na hora vai equilibrar. Tudo fica equilibrado. Claro, tem um título que o Fluminense pode conquistar, é um troféu, o Fluminense só conquistou uma vez a Copa do Brasil em 2007. Tem essa motivação, mas acho que a classificação que está garantida na fase de grupo pode causar um certo relaxamento. Eu acho que tem outra motivação também internamente no Fluminense. Pode ser o último título do Thiago Silva com a camisa do Fluminense. E eu não tenho dúvidas que o Thiago Silva vai utilizar esse argumento para incentivar ainda mais seus companheiros. Pessoal, vocês podem fazer história comigo, pode ser meu último título aqui no Fluminense, sou tricolor e tal, vamos ganhar por mim. Pronto, vai motivar os caras. E olha, o Vasco apresentou um kit especial do último uniforme produzido pela Capa, a atual patrocinadora do clube. A ação celebra não apenas o ciclo iniciado em 2020, mas também a história construída entre as duas marcas desde os anos 90, né? O torcedor poderá adquirir um livro que reúne a trajetória da parceria e uma reedição da primeira camisa produzida pela Capa para o Vasco, lançada em 95. Lembrando que a década de 90 para o Vasco foi muito poderosa, né? A camisa conta ainda com um chip integrado que direciona o torcedor a um conteúdo especial sobre bastidores, memórias e curiosidades desse vínculo. Eu adoro essas coisas, Flavinic. Isso é muito legal. E assim, se você, o torcedor que fecha os olhos e lembra do momento vitorioso da história do Vasco, ele lembra da Capa, né? Lembra. Eu tenho aquela lembrança, o Edmundo, aquele número, né, com um círculo. Sim. E o Edmundo desequilibrando, né, remete ao torcedor vascaíno, uma época de glória do Vasco. A gente cresceu vendo, né, final dos anos 80 e na década de 90, o Vasco como a grande força do futebol do Rio de Janeiro, com certeza, e talvez até, né, do Brasil. Claro. O Vasco ganha no final da década de 80 o Campeonato Brasileiro, de 89, aí tem o Tri Carioca no início dos anos 90, 97 campeão brasileiro de novo, 98 campeão da Libertadores, 2000 volta a ser campeão brasileiro, campeão da Mercosul, as melhores equipes do Rio de Janeiro, com certeza. Aí tinha aquela coisa de clássico, o Flamengo volta e meia dava aquela complicada, mas a gente olhando os jogadores, os elencos, o Vasco tinha um elenco estrelar, década de 80 com Romário, Giovani, Mauricinho, Roberto Dinamite, o Bebeto foi o herói daquele título de 89, anos 90 Edmundo, Pedrinho, Felipe, aí na Libertadores tem Donizete e Luizão, são grandes times que o pessoal do Rio de Janeiro não acompanhava tanto não. O Vasco era o timaço dos anos 90, e o torcedor compra a camisa, o torcedor olha para aquela camisa e lembra com carinho, né? E eu lembro muito do Mauro Galvão quando eu vejo essas camisas do Vasco. Que é um Mauro cara Galvão sensacional. jogou demais com a muito. camisa do E é um Vasco. cara incrível. Olha aqui, o Vasco publicou agora, o Vasco e a Nike acabaram de anunciar nas redes sociais essa parceria inédita para os próximos uniformes do Cruz Maltino. A gente vai botar na tela o vídeo que tem o slogan "Nossa coragem nos faz gigante". E essa emoção, essa vibração, a Nike, que é uma parceria inédita com o Vasco da Gama, né, Vene Casagrande? Pois é, uma parceria gigante mesmo, de fato, porque estamos falando aí de uma das principais, se não a principal empresa fornecedora de material esportivo no futebol, que é a Nike. Então, todo o sucesso do mundo dessa parceria. Eu acho que mais importante que se preocupar com modelo de camisa, como que vai ser a camisa, como que se vai ter entrega em loja, eu acho que a empresa ela precisa engrandecer a marca Vasco da Gama, que é essa a preocupação dos clubes atualmente, não é apenas no dinheiro e como vai ser o modelo da camisa. Eu acho que é como a Nike vai tratar o Vasco da Gama, tem que tratar de uma maneira gigante como o clube é chamado. O Botafogo já teve a Nike ali em um período ali até do Seedorf e tal. O Flamengo também eu não sinto falta, de verdade. Você não sente falta? Não, o material, seleção brasileira. O material esportivo era muito bonito. As camisas da Nike eram muito bonitas do Botafogo. Eles têm
eles têm uma qualidade diferente, o Vinícius. Eu acho Nike e Adidas, para mim, são as tops, né? A década de 90, o final ali, a Nike dominava mais o mercado no futebol aqui no Brasil, na América do Sul, perdeu espaço para a Adidas foi dominando os principais clubes e agora numa estratégia da empresa americana da Nike de retomar esse protagonismo, pelo menos dividir com a Adidas, nesse projeto que entra o Vasco, o Grêmio no Sul, o Atlético Mineiro e o Corinthians, né? Dessa forma, ela consegue em cada estado, né, ter um clube de grande torcida, um clube popular para ela associar a marca e recuperar um espaço que ela perdeu nos últimos anos com o domínio da Adidas. Quem também falou a respeito do Vasco, a respeito dessa semifinal, foi o pessoal aí do Sport Center da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí as suas informações a respeito do time do Vascão. A gente vai para o confronto carioca dessa semifinal. Tem clássico entre Vasco e Fluminense e o Rodrigo Jufo chegando conosco com as informações do Vasco. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo pra você, Glaucia, Jailson e Mário, todo mundo ligado no Sport Center. É isso, tem confronto carioca, tem clássico, a temporada não acabou para Vasco e Fluminense na Copa do Brasil, semifinais, 2 jogos no Maracanã, e o Vasco tenta virar essa chave para a competição nacional, para a Copa, depois de um final de Brasileirão desastroso, né? São 7 derrotas nos últimos 8 jogos, o Vasco que chegou à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro em outubro, com 4 vitórias consecutivas, o melhor período de Fernando Diniz à frente do clube, depois viu essa queda de rendimento absurda, perdeu 7 dos últimos 8 jogos e terminou a competição nacional na 14ª colocação e ainda ali naqueles 45 pontos limites ali na luta contra o rebaixamento. Passado esse momento ruim, agora o Vasco, o Fernando Diniz, a comissão técnica, tenta trazer o otimismo de volta para o elenco, tenta trazer aquele Vasco de outubro, com boas vitórias, grandes atuações, de volta para essa reta final de Copa do Brasil, para sair da seca, voltar a conquistar um título nacional. O Vasco que não ganha a Copa do Brasil desde 2011, então um título muito importante aí para esse elenco que quer entrar na história do Vasco. O Vasco de outubro, a melhor versão de Fernando Diniz à frente do clube, venceu o Fluminense do Maracanã por 2-0. Então pode servir de inspiração para esse momento que é muito diferente das duas equipes. Enquanto o Fluminense vive um momento de alta, terminou aí o Campeonato Brasileiro com vaga direta para a próxima fase de grupos da Libertadores, na parte de cima da tabela, o Vasco termina dessa forma apática a competição nacional. Mas 2 jogadores se destacaram muito esse ano. O lateral direito Paulo Henrique, que foi para a seleção brasileira de Ancelotti, e também o garoto Ryan, principal atacante do time nessa passagem de Fernando Diniz à frente do clube. E eles falaram sobre esse momento e a disputa da Copa do Brasil. Sim, com certeza. Como tu falou, a gente não terminou o ano muito bem, mas agora não tem tempo para lamentar, porque agora já tem jogo quinta-feira da Copa do Brasil, um jogo muito importante. A Fluminense vem com um momento muito bom. Então a gente tem que pensar no Fluminense agora na quinta-feira, pensar no domingo, porque é um jogo muito importante pra gente. A motivação ela já existe desde o momento que estávamos classificados para a semifinal. Então ela queima dentro do nosso coração, porque é algo que pode coroar realmente a nossa temporada. Acho que esse prêmio individual ele é muito legal, mas nada como o coletivo, como o prêmio coletivo, que é um título da grandeza que é a Copa do Brasil, para um clube que faz um bom tempo que não conquista. Eu acho que isso realmente pode marcar o nosso nome na história do Vasco, do futebol brasileiro. Então a gente vai trabalhar muito para que a gente possa conquistar esse título coletivo. Glaucia, só 2 nomes confirmados fora desse clássico contra o Fluminense. O lateral esquerdo Lucas Piton, com uma lesão no joelho, está fora da temporada. O Mita Rodrigues deve atuar ali improvisado. E o Hugo Moura, que foi expulso agora na última rodada contra o Atlético Mineiro, vai cumprir suspensão no primeiro jogo da Copa do Brasil. Maravilha, Jufo. A gente segue junto também para trazer mais detalhes deste clássico carioca. E o Rafael Marques também chega conosco com as informações do Fluminense. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você.
Outro pra você, Glaucia. Um abração pro Jailson, um beijo pra Mari, para o Funk Esporte conectado com a gente. Pois é, depois de amanhã, esse Maracanã aqui vai estar abarrotado de tricolores e de vascaínos, ingressos esgotados para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que tem o Vasco como mandante, e uma grande venda já confirmada para o jogo da volta, que será novamente no Maracanã no próximo domingo. Existe uma boa relação entre os presidentes, Pedrinho do Vasco e Mário Bittencourt do Fluminense, e isso viabilizou algumas coisas, dentre as quais a carga meio a meio, 50% para cada lado. Então teremos aí a autêntica torcida mista, claro que os setores norte com o Vasco, sul com o Fluminense, mas uma situação um pouco mais bem definida, desenhada e inclusiva para esse clássico que tem aí em 2 oportunidades o valor da vaga na final na Copa do Brasil versão 2025. Algumas coisas credenciam o Fluminense para esse compromisso. A primeira delas, a performance no comando do Zubeldia jogando no Maracanã. São 9 jogos e 9 vitórias. É impressionante o desempenho do técnico do Fluminense na condição de mandante. O mando do jogo é do Vasco, mas o estádio é do Fluminense, é utilizado pelo Fluminense, então ele defende essa invencibilidade no jogo desta quinta-feira. Outra situação, a diferença da qualidade de jogo entre os dois times. É consenso que o Fluminense tem sido muito mais objetivo, muito mais competitivo do que o Vasco de uns tempos para cá. A diferença na tabela é de 9 posições. Há pouco o Jufo falou, o Vasco terminou em 14º, o Fluminense foi o 5º colocado e está diretamente classificado para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Mesmo assim, do alto da sua experiência, o meia Paulo Henrique Ganso pede que haja muito respeito e muita atenção para o compromisso diante do Vasco. A gente também fala na sequência aqui, trazendo mais informações do Fluminense para esse jogo de Copa do Brasil. Vamos só repassar aí as datas destas semifinais, destes 2 confrontos que definem quem vai à decisão da Copa do Brasil. Olha só, amanhã, dia 10, quarta-feira, o primeiro jogo entre Cruzeiro e Corinthians, e aí na quinta-feira, dia 11, a primeira partida entre Vasco e Fluminense. No domingo, dia 14 de dezembro, os 2 jogos de volta, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Os jogos de volta vão ser disputados no domingo, às 6 da tarde. Não poderia faltar também o pessoal aí, né, do Donos da Bola, né? Os Donos da Bola, Band Rio, né? Vamos olhar em tudo que eles falaram, porque também tá bem interessante aí, né? As informações que eles trouxeram ali uma retrospectiva, né? Uma análise ali dos jogos entre Vasco e Fluminense. E vocês vão gostar demais do resultado aí do time do Vasco. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante. Tava legal. Retrospecto entre Vasco e Fluminense nesses últimos... 30 dias, né? De novembro até agora. Retrospecto de Vasco e Fluminense de novembro até agora. A gente pegou um recortezinho de um mês, que normalmente é o que a gente usa como padrão aqui. 8 jogos. O Fluminense, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 13, levou 4, 70% de aproveitamento. Um belo óculos que o Renato Gaúcho esqueceu no vestiário. O Vasco... 1 vitória. Pedrinho, é o Chaves, Pedrinho. Aí não tem como. Chaves, 1 vitória, nenhum empate, 7 derrotas. Fez 6 e levou 19, Fernandão. 12% de aproveitamento. 12. Tomara que o Fluminense não veja isso. É verdade. Porque isso é enredo prontinho. Exato, pra clássico. Pra mim, é isso aí. É enredo prontinho pro time entrar um pouco mais relaxado e quem tá querendo, quem tá precisando, quem vem tomando pancada, pegar. E pra recuperar no segundo jogo até pode acontecer, mas é mais difícil. Mas é muito discrepante o momento das 2 equipes, né, Amanda? Muito. Ontem o pessoal pode até ter ficado um pouco chateado comigo lá na rede social, porque a gente botou o corte lá. Mas assim, gente, o favorito nesse momento é o Fluminense. Eu não tô cometendo nenhum delito, nenhum crime falando isso. E o Fluminense ser o favorito não significa absolutamente nada. O Vasco pode fazer 5-0 no primeiro jogo e 10-0 no segundo. Fernandão lembrou que o Vasco ganhou do Fluminense no último jogo. Justamente. E não pode esquecer também que isso tem nada a ver com a história dos 2 clubes. Exatamente. Cada um tem... Eu vou repetir o seu momento. O que eu falei em Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Isso aqui, vamos supor, números do Fluminense no vestiário... Números do Vasco no vestiário. Isso aqui, para um jogo de mata-mata de Copa do Brasil... Exato. O juiz apitou, irmão. Não vale nada. Eu tava falando com o Vini ali fora. Falei, Vini, tá todo mundo achando que o Fluminense vai atropelar.
Pode acontecer, mas assim, é clássico, é jogo decisivo, Maracanã, 50-50. 50-50, como diria Vini, o clássico iguala os desiguais. Perfeito, perfeito. E assim, é o jogo, aquilo que a gente tá falando nisso. Futebol não é uma ciência exata, então nem sempre o melhor time vai ganhar o jogo. Então o momento do Fluminense é melhor, isso é um fato. Mas se vai ganhar ou não é outra história. E a gente tem visto, o próprio Fluminense viveu isso esse ano na Copa do Mundo de Clubes. Olha lá, quando jogou contra o Borussia, todo mundo falando que ia tomar uma sapatada, por muito pouco não ganhou o jogo. Tirou a Inter de Milão, Caraca, tinha sido vice-campeã da Champions. Tirou depois o Al Hilal, o milionário Al Hilal, que tinha tirado do Manchester City. Time internacional, né? Então, assim, o próprio Palmeiras, que foi claudicante, mas foi chegando. O Flamengo perdoou o Chelsea aqui, ó. Toma, Chelsea. De virada ainda. Então, Toma, assim, Chelsea. Depois do Chelsea? tem que jogar. O jogo vai ser muito bem disputado. Eu sigo com o meu pensamento. O Fluminense é o favorito neste momento, mas tudo pode acontecer. Quando o juiz apitar, aí, meu amigo, se você não correr, se ficar, ai não, vou tirar o meu pezinho aqui, vou me resguardar pro segundo jogo, vai tomar lenha. Ai, que susto. Fernandão, a gente tem 1 minuto, concorda? Não é nada, concordo com o Flavinho, tudo. E lembrar as pessoas que você gosta, que é na arena que o gladiador pede conselhos, querido. Ele veio com essa ontem, hoje ele repetiu. Washington. Porque é lá que as coisas acontecem, não adianta você ficar... Isso aí. Ninguém ganha de véspera, Fernandão. Tem que chegar lá e o quê? Só que quem morre de véspera é quem? Peru de Natal! Terminamos bem. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que está se preparando para esse confronto aí das semifinais da Copa do Brasil, né? O jogo será quinta-feira, né? Dia 11, às 20 horas. E o jogo da volta, né? Será no domingo, dia 14, às 20h30, né? Às 8h30 da noite será o jogo da volta aí do time do Vasco contra o Fluminense. Lógico, o resultado sendo feito na quinta, no domingo, o Vasco pode administrar a lei, tudo isso, né? Mas e aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam do time do Vasco? Vocês acham que o Fernando Diniz vai conseguir recuperar o time do Vasco para esses 2 jogos e o jogo final aí da Copa do Brasil? Vocês acham que o Diniz vai conseguir, né, trazer esse time do Vasco de volta? A gente vê que na primeira parte, né, que o Vasco enfrentou o Fluminense, o Vasco estava num momento muito melhor, o Fluminense num momento muito ruim, e vai lá, o Vasco vence. Agora é o oposto. Mas será que o Vasco vai conseguir fazer o que o Fluminense não fez, né? Que é vencer, né? Mesmo vindo de um momento conturbado, um momento difícil. Na minha opinião, o Diniz tem muito trabalho a ser feito para conquistar de volta esse elenco, tá? A gente viu lá o Vasco a trancos e barrancos, o Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas, depois veio de 5 derrotas consecutivas, veio de vitória contra o Inter, depois perdeu, né, para o Mirassol, e depois perdeu para o Atlético Mineiro. Então o Vasco está num momento não muito bom nesses últimos jogos, né, de Campeonato Brasileiro, mas agora é outra competição, é outro formato, né, é outra mentalidade, é com outra gana, né, uma gana maior de ser campeão, né, porque para salvar aí o time do Vasco, só uma Copa do Brasil. O Vasco não conseguiu, né, ali fazer um bom campeonato, até tentou, mas não conseguiu fazer um bom campeonato, né. Pode sim buscar uma vaga ali na Sul-Americana, depender, se aumentar uma vaga ali, eu acho, da Libertadores, aumenta também uma vaga para a Sul-Americana, né. Então, depender dos confrontos que vai ter aí, né, de quem ganhou a Libertadores com quem ganhou a Sul-Americana, e esse confronto pode abrir mais uma vaga ali para pré-Libertadores e Libertadores, e uma vaga para a Sul-Americana. Mas, na sua opinião, o que é que vocês acham aí? Acho que o Vasco está sim preparado para esses jogos aí da Copa do Brasil. Teve também aí o anúncio, né, do Vasco com a sua nova patrocinadora de material esportivo. O Vasco fechou com a Nike aí a sua nova patrocinadora de material esportivo. Eu dei uma pesquisada, mas os valores ainda não foram revelados, tá? Os valores ainda não foram revelados aí para a gente passar aqui para vocês, né? Com qual acordo, o que foi, quanto por quanto tempo ali virá a vigir esse contrato, né? Porque, segundo a informação, o contrato será até 2032. Mas como o dinheiro vai ser diluído nesses anos, né? Nesses 7 anos praticamente
né, como que os valores serão diluídos. A gente ainda não tem essa informação. Mas assim que sair, por isso que eu digo a vocês, é muito importante vocês se inscreverem no nosso canal, porque assim que sair a informação do Vasco, a gente vai estar trazendo para vocês. E assim que sair a informação de valores exatos, a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se inscreva aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!